Então, para quem não sabe, a quantidade de mães solteiras no Brasil praticamente quase que quadruplicou nos últimos anos, né? E eu vou dar minha opinião sobre isso. Logo de cara, eu quero deixar bem claro, cara, foda-se. Foda-se que o número de mães solteiras está aumentando. O que eu tenho a ver com isso? Cada um com seus problemas. Isso é um retrato de uma característica que sempre teve na cultura brasileira de fazer sexo de maneira completamente irresponsável. E o que isso gera? Isso acaba gerando o quê? Botando filhos no mundo de uma maneira completamente não planejadas e, e é aquilo, nada de novo sobre o sol. É engraçado que na minha época, quando eu era criança, era muito difícil você ver mãe solteira. Não, é sério. Pode até parecer meio muito estranho isso aqui que eu tô falando, mas quando eu era criança, praticamente você não via mãe solteira. Era um ou outro ali que realmente não tinha mãe, que realmente não tinha pai dentro de casa e tal. Hoje em dia praticamente isso aí virou moda, virou estatística, né? Estatística não, praticamente se eu e você entrarmos dentro de uma sala de aula e pedir pra garotada lá levantar a mão, quem é que tem pai e mãe presente dentro de casa, se levantar cinco já é muito. E pais presentes com muita ressalta, porque assim, pais que realmente participam na educação dos filhos são poucos que são presentes, são muito poucos mesmo, porque a maioria praticamente não participa da educação dos filhos, né? Simplesmente joga lá, dá um, dá um videogame pro filho jogar, tipo, não participa. Porque se a gente for parar pra pensar, um pai presente, ele teria que participar da educação dos filhos, participar na vida amorosa, na própria vida acadêmica, e por aí vai orientar o filho, ser amigo do filho, coisa que hoje em dia não, mas assim, são poucas as pessoas que têm. Eu arrisco a dizer que 90% dos homens brasileiros, eles têm pais completamente disfuncionais. Por que eu digo isso? Bom, vamos analisar o homem médio brasileiro. Cara, o homem médio brasileiro, ele é um homem quebrado, sem referência de nada, não sabe o que quer fazer da vida, né? Aqui mesmo na internet, a gente olha os Red Pills. Se você for parar para pensar, os Red Pills são sobre homens que não sabem escolherem suas mulheres, porque praticamente não foram ensinados a eles o tipo de mulheres certa para relacionamentos. E esses caras ficam criando regras do cu e ficam se lambendo, né? Um idolatrando um ao outro ali. Isso aí é o que? É um sinal de falta paterna, se você for parar para pensar. É um vazio de uma figura paterna. E por aí vai, né? A falta de um pai, uma figura masculina na vida de um homem, ela traz danos para a vida toda. Claro, uns vão saber lidar melhor com isso, outros não. A maioria das pessoas, e aqui eu não tô para julgar ninguém, não sabem lidar com essa falta de pai, né? Porque é uma coisa que fica para a vida toda. Uns entram pro crime, outros, enfim, né? Tem até um estudo que diz que 80% dos presidiários eles são oriundos de família desestruturada. E, cara, por mais que me dói dizer isso, família desestruturada é uma coisa muito normal no Brasil. O pessoal fala tanto de família tradicional, conservador, manter os bons costumes, mas a família tradicional brasileira é um cara criar um filho que não é dele. E é isso aí, infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei. Aí vai do ponto de vista de cada um.
as pessoas não conseguem lidar muito bem com isso, mas por mais que doa dizer isso, é bem isso mesmo. Cara, alguém que teve uma figura masculina realmente 100% presente, ela vai ter a vida mais fácil. Ela vai ser bem já instruída desde cedo. Ela já vai ter mais a malícia do mundo. Não vai cair tanto golpezinho de pessoa que quer passar a perna, algo muito comum no Brasil. É praticamente uma outra criação que essa pessoa tem, né? Ela vai estar mais bem preparada para o mundo. Coisa que quem não tem pai, infelizmente, vai ter que aprender na marra, se ferrar na marra com isso. Porque não teve uma figura para proteger ela. Não foi mostrado, não foi apresentado isso a ela. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Você não precisa ficar revoltado por você não ter tido um pai na sua vida. Você só tem que procurar ser uma pessoa melhor e saber lidar bem com a situação, porque é uma coisa difícil. Né? E por aí vai. É claro, pela cultura de relacionamento no Brasil estar cada vez mais tóxica, eu acredito que o número de mães solteiras é algo que tende a aumentar. É algo que tende a aumentar porque os relacionamentos estão cada vez mais quebrados do que já são. Cada vez mais difíceis de se lidar. As pessoas não estão mais aguentando conviver. As mulheres estão cada vez mais exigindo que os homens deem um estilo de vida que está completamente fora da realidade delas, porque foi apresentado a elas que a mulher tem que andar de helicóptero, ganhar a bolsa da Louis Vuitton, ganhar iPhone, ganhar tudo do bom e do melhor. E onde que elas veem esse tipo de coisa? Elas veem esse tipo de coisa na internet. De influenciadores como Virgínia, Larissa Manoela, sabe, esses influenciadores ricos, né? Que, obviamente, por eles serem ricas, quer dizer, por elas serem influenciadoras ricas, é natural que elas tenham um estilo de vida abastado. É natural que elas se relacionam com pessoas, quer dizer, com homens ricos, até porque os opostos não se atraem, são semelhantes, né? Opa! Enfim, é isso. Os semelhantes se atraem. Uma pessoa rica vai querer se relacionar com uma pessoa rica. Só que essas influências, elas fizeram um papel muito louco na mulher média brasileira que apresentar esse estilo de vida que não pertence a elas, porque elas são mulheres da classe B, C, B, não da mulher da classe A, da alta elite, uma mulher de classe média alta. Mas, infelizmente, isso aí é uma coisa que eu posso comentar em um outro vídeo, se vocês quiserem. Mas por que as mulheres estão cada vez mais interesseiras? E por causa disso eu acredito que a quantidade de mães solteiras vai mais do que aumentar. A falha de relacionamentos, o próprio incentivo cultural que o Brasil dá de fazer aqueles tipos de coisas de maneira irresponsável, com risco até de pegar uma DST. A própria cultura de promiscuidade que é a cultura brasileira. Por esses e outros fatores, eu acredito que a quantidade de mães solteiras vai quadruplicar nos últimos anos. E tem uma coisa boa desses dados. Os homens que antes assumiam mãe solteira, pegava para criar, era muito comum um homem assumir filho que não é dele. Hoje em dia isso praticamente não existe mais. Tá raro. Tá raro. E que bom que os homens estão acordando em relação a isso. Não estão querendo assumir filho dos outros para criar. Até porque o tanto de lei que tem aí para defender
essa mulher que vai querer te tirar teu dinheiro por causa que ela tem um filho, não tá escrito. A lei da pensão socioafetiva tá aí para provar isso. E é isso, gente. Obrigado por assistir e até a próxima.